Bem-vindos à rúbrica da APDC Como era o futuro? Uma conversa com protagonistas do setor das telecomunicações e das tecnologias digitais. Sou Rogério Carapuça, presidente da APDC. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Graça Bal. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica pelo IST, onde foi assistente convidado. Tem uma especialização em Gestão de Empresas de Telecomunicações pelo INSEAD. Fez uma carreira de 33 anos nas empresas de telecomunicações agrupadas posteriormente no grupo Portugal Telecom, que foi privatizado na década de 1990. Foi administrador executivo da PT Comunicações desde 1988, desde 93 foi CEO da TV Cabo Portugal e administrador da PT Multimédia. Entre 95 e 97 foi presidente da APDC. Bem-vindo, José Manuel. Olá. Obrigado por esta conversa. E ia começar por perguntar-te como é que eram as telecomunicações antes da APDC, ou seja, nos anos 70, nos anos 80. Primeiro, queria agradecer este convite que me faz, afinal, reviver muitos anos de felicidade como profissional, porque tive a sorte de toda a atividade que tive estar relacionada com a inovação, com a tecnologia, com o desenvolvimento do país. Relativamente tenho aqui também os parabéns, que é assim, como é que a APDC viveu estes 40 anos, pela qual eu passei muito rapidamente, mas tenho apreciado a vossa capacidade de transformação para acompanhar e ajudar o país na sua evolução, nomeadamente em áreas tecnológicas. Obrigado. Vamos lá ver. Eu era assistente no técnico. Era assistente de uma das cadeiras mais fantásticas, computadores, sistemas, tudo o que era novidade. Sou convidado para ir para os CTTs e na primeira entrevista dizem-me, olha, a gente quer ir cá, você tem aqui um perfil de bom aluno, vamos ver se isto dá certo nas operações reais, mas vai para a comutação. Comutação? Espera lá, mas eu até nem quis dar essa cadeira no técnico. Eu era toda eletrónica e, portanto, era para a eletrónica que eu queria vir. E eu dizia, bom, aqui a eletrónica é a transmissão e, basicamente, não é mais nada. E nós estamos muito aflitos porque o país está muito atrasado, há uma procura telefónica imensa e isso exige comutadores espalhados pelo país e é isso que nós precisamos. Portanto, o seu emprego aqui tem que ser na comutação. Eu não chorei. Aguentei-me. Pensei assim, mas como ainda era assistente do técnico, será que não venho e vou ficar no técnico? Mas pronto, vamos para uma experiência. O que é que foi a minha experiência? É entrar numa empresa, ficar numa secretária em frente ao chefe, que é uma coisa aterrorizante naquela altura, e dizerem-me, olha, a gente não tem tempo, estamos ainda a automatizar o país, você tem ali uns livros, entretenha-se a ler, porque quando estiver de férias no técnico, vai para o Centro de Estudos de Telecomunicações perceber realmente o que é telecomunicações. Portanto, podem ver que naquele tempo não havia aceleração. Sim. Eu podia estar 6 meses sem fazer nada na empresa e não havia problema nenhum. Aproveitei esses 6 meses para estudar um bocadinho das telecomunicações e o posicionamento de Portugal a nível internacional. E assustei-me. Vamos lá ver. O que se chamava densidade telefónica na área dos CTTs onde eu trabalhava era 5%. 5%. Quer dizer que 10% das casas tinham telefone. O 5% era referido à população. Portanto, 10% tinham telefone. E onde é que se telefonava? Não era na nossa casa. Esses eram os privilegiados. Era no café, na mercearia, porque o país tinha uma oferta enorme de serviços nas lojas. E nós íamos lá telefonar. Até havia poucas cabines, não é? Havia algumas cabines, mas era quase sempre no café. Eu passei a vida a telefonar no Café Roma, etc. Vamos lá ver.
E grande parte do país não era só não haver telefones. Havia uma procura enorme, apesar do telefone ser caríssimo. Pois. Porque naquela altura, vamos lá ver, 16 minutos de uma chamada interurbana, podia comprar 2 jornais ou 3 pelo preço que estava a pagar. Portanto, comparei com outros países, nós estávamos atrasadíssimos e depois tínhamos um serviço para as empresas, que era o Telex. O Telex. O Telex era um equipamento caríssimo, nem sei traduzir agora, se daria para fazer umas 5.000 ou 10.000 refeições, o preço de um Telex, mas a empresa obviamente não obrigava o cliente a pagar o Telex, pagava uma mensalidade, etc. Mas as telecomunicações eram caríssimas e mesmo assim havia muita procura. Certo. Porque o país precisava de se desenvolver e as pessoas não tinham maneira. A alternativa às telecomunicações eram os correios. Pois. Que era cartas e cartas para tudo, não é? Portanto, Certo. a comunicação. O que é que eu interpreto aqui? Os pontos fortes e os pontos fracos naquela altura. Primeiro, investimento. Não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Não havia recursos humanos. Nos CTTs eu só encontrava doutores que tinham sido convertidos, iam para professores, mas era melhor ir para os CTTs e eram reconvertidos no centro de estudos para perceberem alguma coisa de telecomunicações. Pois. Pronto. E a seguir era a estrutura organizacional. Eu achava, parecia impossível como é que ainda se fazia qualquer coisa, porque havia departamentos, cada departamento tratava da sua tecnologia e aquilo depois, com um bocadinho de sorte e com umas reuniões, lá alguma coisa jogava. Mas o normal era, onde havia central não havia circuitos para falar. Onde havia central não havia cabos para ligar os assinantes. Portanto, era uma descoordenação horrível, que era a estrutura do Estado. Certo. Tudo muito... E como é que isso começou a mudar? Vamos lá ver. Para mudar, o que é que foi... Há uma grande decisão na década de 70 ainda que faz as coisas mudarem. É assim, apanhamos um administrador, um presidente do Conselho de Administração estranhíssimo, que diz assim, eu vou mudar esta empresa. Admitam-se 100 engenheiros. O que é que vão lá fazer? Como é que... Não sei, nem quero saber. Eu despejo para aqui um saco de engenheiros e eles hão de resolver alguma coisa. Pronto. E foi isso que aconteceu e eu acho que foi a grande decisão da década de 70. Uma coisa que afinal parecia uma tontice era a grande decisão da década de 70. Há também outra decisão importante do meu chefe na altura, que se chamava Lopes de Carvalho e era um homem do funcionalismo público, diz assim, engenheiros aqui, eu não os quero. Vão para o terreno. Como há automatizações, vocês vão fazer as automatizações. Portanto, fui para a Guarda, fui para Porto Alegre, o meu colega Iriarte foi para a Covilhã, foi para a Ericeira, e ele despejava-nos. Isto era tudo uma estratégia caótica. Ele despejava-nos e agora, olha, arranjem-se e resolvam. Mas isto foi também outra grande decisão, porque eu, no papel, nunca mais percebi as telecomunicações e ali, pôr coisas a trabalhar no terreno, é evidente que eu tinha que perceber as telecomunicações e a organização da rede. Pronto. Portanto, e como é que apareceu a digitalização? Pronto, calma. Antes da digitalização, eu julgo que os CTTs admitiram 300 ou 400 engenheiros. Aquilo era tudo à pasada, entre aspas. E onde é que iam ficar? E qual era a ideia? Havia áreas de telecomunicações distribuídas pelo país, ficavam os engenheiros, alguns engenheiros, muitos, nos serviços centrais e, portanto, distribuídos pelo país também havia engenheiros. Colisões de personalidade, de maneira de trabalhar, aquilo é uma loucura, tal que, por exemplo, eu já estava a dar em doido,
O Iriarte também estava louco, já não sabia o que havia de fazer à vida dele, porque nós vínhamos do técnico assistentes, íamos para ali, para a função pública, para o homem que mandava pôr um fio aqui, outro fio lá, para ligar as estações, etc. Portanto, há um primeiro, o primeiro quinquênio, 1985, somos nós no terreno a resolver coisas e a vir para os serviços centrais e dizer isto não pode continuar, isto é desorganização completa, pá, vamos criar uma direção de engenharia e estabelece um planeamento e controle. Okay. Portanto, o planeamento é que vai permitir ligar e fazer as coisas com cabeça. Claro. Portanto, pomos uma central, tem cabos, tem circuitos de interligação, tem transmissão e aquilo começa tudo a trabalhar. E isto é feito essencialmente, em primeiro lugar, nos sítios que não havia tudo. Que quer dizer que não eram automáticos os telefones. Okay. Porque isto ainda estamos no tempo em que se dava a manivela e ligava e pedia-se uma chamada para o Sr. António, não sei, em Leiria, qualquer coisa. Eu vou aqui mostrar um conjunto de equipamentos dessa altura que mostram o nosso atraso. Muito bem. Pronto. O que é que acontece? Em 1984 nasce a PDC. E não sei se aperceberam, mas aquilo foi uma pedrada no charco. Portanto, um movimento que bebia a evolução tecnológica que estava a acontecer noutros países, onde se juntavam os quadros mais novos e dirigentes e políticos que percebiam que tinha que haver outro caminho. Completamente. Entretanto, o sistema estava a ser mudado, como eu disse, à pasada, porque estávamos cheios de engenheiros em todo lado, com 20 e tal anos, cheios de garra, e então o engenheiro Fernando Mendes, que veio a ser rapidamente o segundo, porque o Dr. Sequeira Braga, fundador, só cá teve uns meses. Sim. E então, não sei se o Dr. Sequeira Braga foi para secretário de Estado ou qualquer coisa parecida, e então o Fernando Mendes, que era o diretor de engenharia na altura, tomou conta da APDC e deu-lhe uma grande dinâmica. Logo, pondo toda a gente a falar, toda a gente a criticar. Portanto, a APDC acabou com uma camada pública de funcionários públicos e pôs na ribalta a engenharia top do técnico, economistas, planeamento, isso tudo. Pronto. E diz uma coisa, tu depois foste também presidente da APDC, não é? Entre 95 e 97. Espera aí, mas tenho que sublinhar o que aconteceu, o Big Bang das telecomunicações. O Fernando Mendes põe-nos na direção da engenharia a fazer um plano. Primeiro até me assustei. Temos que fazer aqui, vais tomar conta disso, um plano das telecomunicações até o ano 2000. Pronto. E nasceu o documento mais importante das telecomunicações, se calhar até ao dia de hoje. Aquela engenharia toda, 80 engenheiros, estudou o que estava a acontecer internacionalmente e fez uma projeção de todos os novos serviços para Portugal. Pronto. O que é, primeiro, dados, dar às empresas dados a 1200, quer dizer que era uma coisa, 1200, posso aqui só uma graça, que o que aconteceu foi que nós tínhamos tudo projetado para oferecer, não sei se era 100 bodes ou o que era, e não conseguimos vender um modem. Toda a gente quis a 1200, que era uma coisa louca. Pronto. E esse livro estimulou também a... Bits por segundo, para as pessoas 1200 bits por segundo. Estimulou houve aqui uma interação com a APDC. A APDC começou a produzir revistas. Certo. E as revistas transformavam-se onde falavam as pessoas que estavam à frente dos negócios e das tecnologias, e isto transformou-se numa Bíblia que nos uniu, todos. Portanto, passámos a ter um caminho, tínhamos um plano e tínhamos uma revista que nos dinamizava, tal e qual. E, ao fazermos o plano do ano 2000, ele tinha erros. Pronto.
nós estávamos a projetar os telemóveis e dizíamos que no ano 2000 ia haver 120 mil telemóveis. Depois aconteceu que foram 1 milhão. Estávamos a falar em velocidades de dados dos 1000 e não sei quantos, e depois eram 10 mil, 60 mil. Mas como também já alguém disse, previsões só no fim do jogo. Pronto, não. É que nós todos os anos passámos a emitir um livro que eu tenho aqui que fazia a correção da estratégia. E, portanto, a gente adaptava-se sempre e tudo acontecia. Também tínhamos falhanças, por exemplo, videotex. Achávamos que o videotex ia ser o futuro. Mas não foi. O futuro eram os computadores. Pronto. Também achávamos que o paging ia ser o futuro, porque o telemóvel era muito caro. Um telemóvel, naquele tempo, custava 800 contos. E pesava 7 quilos. Pronto, só andava no carro. Portanto, eu tenho aqui para mostrar a evolução do primeiro telemóvel digital, que já pesava 400 gramas, que já andava no bolso, etc, etc. Pronto. Mas com isto, deixa-me só concluir a pergunta. Tu entraste na presidência da APDC em 95 a 97. Certo. O que é que procuraste fazer nessa altura? Vamos lá ver. Eu entrei, mais uma curiosidade. Eu fui o único presidente eleito por votação. Apresentaram-se à APDC. Até ao momento. Até ao momento. Apesar de ser 2 listas, uma do ex-secretário de Estado. Rolo Junqueiro? Não. Do Sequeira Braga. Sequeira Braga, ainda o Sequeira Braga, e eu. Certo. O Sequeira Braga representava um pouco Marconi. E um bocadinho o governo, porque ele tinha sido secretário de Estado. Portanto, era uma força. Eu era um rapaz que tinha entrado, tinha uma certa fama pela tecnologia, estratégia e tal, e tinha entrado na TV Cabo. Pronto. Entrar na TV Cabo quer dizer ter uma dor de cabeça infinita. O que é que vamos fazer disto? É engraçado que a TV Cabo deve-se ao engenheiro Todo Bom, que era o meu chefe nas telecomunicações naquela altura, mas ao engenheiro Cabral da Fonseca, que tinha sido meu assistente no técnico 20 anos atrás, pronto, já nos conhecíamos, e o engenheiro Cabral da Fonseca tinha estado em Bruxelas. E Bruxelas tinha cabo. A televisão lá era por cabo. E aquilo tinha qualidade, tinha uma série de canais, etc. Então acho que ele convenceu o Todo Bom temos que resolver este problema, a TV Cabo tem que vir para Portugal. Pronto. E lá aparece um desgraçado, o Todo Bom, lá me empurrou e me deu algum apoio. Portanto, o que é que eu fiz? Eu tenho que me livrar da APDC. Espero não estar a ofender ninguém. O que é que eu faço? Primeiro, sou amigo do Rebaldo Almeida, digo, Rebaldo, tu é que tens que ter ali a organização. E ele é todo administrativo, Nós todo já tivemos organizado. cá o Rebaldo Almeida num destes... Pronto, ele é a pessoa que sabe tudo, que tem muito cuidado, que aponta tudo. Uma maravilha. Eu não, sou um bocadinho trafulha. E o que é que ele faz? Ele ficou todo contente, eu vou tomar conta. E eu disse, mas vou chamar o Bordal Junqueiro e vou já pôr tudo em torno do grande congresso. E o Bordal Junqueiro é que vai fazer o congresso. Certo. E lá chamei o Bordal Junqueiro, ele ficou, quer dizer, encontrei 2 pessoas entusiasmadíssimas, pronto. E o que é que aconteceu? Portanto, eles trabalharam por mim. Criaste ali uma equipa? Criei uma equipa e afastei-me. Eles tomam conta disto sozinho. A única coisa que eu me lembro de ter feito é o discurso de entrada do Congresso. E lá fiz um discurso todo jeitoso, cheio de tecnologia, de futuro, de ambição, etc. Porque eu naquela altura estava energético. Pronto. E se pegarmos nessa parte, é incontornável que tu ficaste na história, digamos assim, das telecomunicações em Portugal, fundamentalmente pela TV Cabo. Vamos lá ver. TV Cabo é uma injustiça isso. Mas é uma injustiça. Eu fiquei na história, para mim, na minha história, pela digitalização da rede. Porque eu visitei um ou outro país para ver o que era isto do digital.
achei todos que não percebiam nada daquilo, não estavam a perceber o que era a digitalização. Eu, na Alemanha, até me apeteceu vir embora à meio das conversas. Não, aquilo não era nada, porque a digitalização é uma transformação completamente da organização da rede. Claro. E eles estavam, em vez de comprar computadores, em vez de comprar os equipamentos analógicos, estavam a comprar para os mesmos sítios os equipamentos digitais, sem me dar nada. Eu, tenho que fugir disto. Consegui influenciar um bocadinho as Siemens. E onde é que foi o meu sonho? Na Suécia. Okay. Eu achei que os suecos faziam tudo maravilhosamente. Copiei um pouco a estratégia, adaptando ao nosso caso, que éramos diferentes. Eles eram um país organizado e nós éramos um país em que as casas estavam distribuídas por todo lado, de qualquer maneira. Era outro problema, muito diferente. Mas enquanto que esse trabalho teu foi um trabalho um bocadinho mais behind the scene, foi tal e qual, na estrutura. A TV Cabo não. A TV Cabo eu era o presidente. Claro. Eu nem sabia o que era ser presidente, mas pronto. Mas conta-me lá um bocadinho como é que foi a tua experiência na TV Cabo. A TV Cabo é uma maravilha. É assim. Portanto, o Cabral da Fonseca, é que me disse, eu era o homem mais importante das comunicações, entre aspas, porque eu é que dominava a rede toda, eu é que sabia tudo. Vou-me embora para a TV Cabo. Eu não sei se tomei algum comprimido, mas aquilo era como se me tivessem dado um tiro. Mas eu, como também só fico triste um dia, arranjei maneira, fui para os Estados Unidos ver, porque me diziam... Como é que se fazia televisão? Como é que se fazia televisão. Olhei para aquilo, no avião, fiz logo o relatório da estratégia para Portugal. Pronto, não ficou... formei uma equipa com pessoas que vinham da PT, que eu tinha confiança, e admiti algumas pessoas que vinham de quem já tinha feito TV Cabo. Portanto, criou-se ali alguma competência. Eu, naquela altura, tinha a mania que sabia tudo, que rapidamente sabia logo, e pronto, lá arranquei com a TV Cabo. A TV Cabo, primeiro, a TV Cabo ninguém sabe e é engraçadíssimo. Porque, primeiro, só guerras, só montanhas para subir. A primeira é em reunião com o ministro, porque o Todo Bom levou-me ao ministro para apresentar quem é o homem que vai fazer a TV Cabo, a importância da TV Cabo. Eu tinha um serviço que ia oferecer, que era dar qualidade aos canais, à imagem. Mas não podia fazer mais nada. O país estava cheio de parabólicas, de antenas. Você tem que tirar as antenas e as parabólicas dos telhados. E esse foi o meu... Era a minha ambição, era o meu projeto. O que é que acontece? Eu estava a ver, mas isto não vendo a ninguém. Isto é pago, como é que eu me vou safar? Fiz um marketing muito agressivo e de proximidade, que foi fazer festas nos bairros, que ia cabelando uma comunicação a avisar, chegou a TV Cabo, a televisão do futuro, aquela coisa toda, e tinha quiosques onde apresentava o que ia ser a TV Cabo. Lembra-me na Praça de Londres, aquilo era um festival, ali o pessoal todo em frente à Mexicana, a ver o que era a TV Cabo do futuro. Pronto, é evidente que eu estava sempre a pensar como é que enganava as decisões ministeriais. No bom sentido, orientavas. Orientava. O que é que acontece? O secretário de Estado apanha um folheto meu, chama-me lá com uma régua e diz: senhor, não está a cumprir os objetivos. Olha aqui para isto, para o folheto que eu já tenho, que me deram, eu nem os tinha distribuído sobre a TV Cabo. E ele vai: não, você tem que... folheto todo produzido, você tem que tirar isto, a dizer que até é a TV do futuro, a dizer que um dia isto até vai entregar cafés em nossa casa, não sei o quê, porque você é uma parabólica grande e tal. Eu tive que colar as folhas do folheto para não aparecer a televisão do futuro. Pronto. Depois, o que é que acontece? Aquilo acontece, aparece televisão e as pessoas começam a aderir.
E há uma segunda fase em que eu consigo já pôr canais que eram produzidos para a Espanha em português, porque era fácil pôr legendas. E começam canais Discovery, Odisseia, Hollywood e um célebre canal 18 que não se pode falar. Pronto, tinha uma programação noturna um bocado fora diferente. do padrão. Sim. Fora do padrão. E depois, o que é que acontece? Eu consigo convencer o governo que tem que haver canais em português e começamos a fazer canais em português. E lançamos uma coisa do outro mundo. Tenho aqui um símbolo CNL. Pá, o CNL foi uma bomba atómica, principalmente para as televisões portuguesas e principalmente para a SIC e principalmente para o Dr. Balsemão, que não podia ser, porque a PT não podia transcender a sua infraestrutura, conteúdos, é para mim e é para a TVI. Pronto, há uma grande guerra, até aqui não tenho tempo para as coisas tão fora do vulgar e engraçadas, que acordamos com a SIC fazer o chamado canal Notícias CNL, com 2 logotipos iguais. O Rangel, que é um sabedor, pôs SIC Notícias deste tamanho e CNL cá em baixo era um botãozinho que ninguém via. Pronto. Entretanto, nasce a Sport TV, é outra guerra que nem vale a pena falar, tudo contra nós, que íamos dar cabo do futebol, etc, etc. Acho que fomos responsáveis pela grande expansão do futebol e lançamos a TV Interativa com a Microsoft. Isso. A Microsoft é nosso parceiro. Um dos primeiros do mundo a fazer isso. Tal e qual. Praticamente ninguém tinha. E com uma equipa fabulosa de desenvolvimento. Certo. Se formos pensar, as pessoas que trabalharam nesse projeto comigo estão todas na Microsoft. Lá, portanto, nos Estados Unidos. Porque, na verdade, a gente tinha uma capacidade de realização. Estávamos todos muito perto, uma equipa muito coesa. Eu não queria terminar esta nossa conversa sem te perguntar uma última questão, que era, depois de tu deixares as telecomunicações, dedicaste a uma outra paixão tua, que foi a paixão pela educação. Em pouco tempo, consegues-nos dizer... Sim, vamos lá ver. A educação já me estás a pôr na fase da tristeza. Não é da satisfação louca das telecomunicações. Porque é assim, eu entro para um governo que me convida para ajudar a desenvolver as empresas tecnológicas do país e dar-lhes dinheiro, aqueles projetos que se dá dinheiro às empresas. Eu estou um tempo e faço isso com o Nelson de Sousa, que veio a ser ministro, mas depois tinha sido lançado o Magalhães e eu critico o Magalhães ao Sócrates mesmo. No que eu me fui meter. Ele explicou-me, para que eu não percebo nada disto, política e tal, estas coisas têm que ser muito rápidas e à bruta, senão nada funciona, não temos tempo, um governo é muito curto e tal, não sei o quê. Eu disse, não é possível dar a isso outro toque e voltar e não sei o quê. E então, eu, estimulado por ele, a ideia dele, criou um consórcio de telecomunicações de empresas portuguesas para desenvolver a tecnologia digital e um novo formato de educação e com uma ambição dupla, que é em Portugal, e vamos fazer esse consórcio para andar lá fora a vender o nosso projeto, nomeadamente em África, na América do Sul, etc., porque o Sócrates tinha sempre uma ideia de desenvolvimento industrial do país e de projeção internacional. Pronto. Vamos lá ver. Isso acontece. Eu faço o consórcio que se chamava Example, para ser o exemplo, mas o que é que... Tenho pessoas dos conteúdos digitais, e analógicos, portanto, e livros, tenho pessoas das tecnologias, tenho empresas mais ligadas mesmo ao formato de formação, de educação, etc. E aquilo parece tudo uma maravilha. Só que eu vejo que estou ali com um saco de gatos. Os interesses não têm nada a ver com o projeto. Portanto, aquilo é uma luta
E é uma luta que continua. não, quer dizer, eu acho que, como é que chama? Tem sempre em continuação. Vai ter durante muitos anos em continuação e não há quem, não vejo, não me aparece uma pessoa que eu olhe, aqui está o homem que vai conseguir mudar a nossa escola. A nossa escola é analógica, a nossa escola é parecida com o que era no meu tempo e a sociedade é outra coisa. Claro. A sociedade evoluiu, o digital está para ir por todo lado, quer dizer, nós não temos autonomia, o mundo mudou e a gente está no mundo e a escola tem o seu mundo. Eu tenho aqui uma coisa, às vezes, eu sempre fui considerado um enfant terrible, porque estava sempre contra, achava que era sempre de outra maneira. Um disruptor, como se diz. Completamente, um disruptor. E um acelerador. Certo. Acelerar as coisas. O que é que acontece? Eu deixo um bicho no governo socialista. E o que é que eles fazem? Gastam mais 300 milhões em computadores, gastam mais 480 milhões em laboratórios para as escolas técnicas, um projeto completamente fabuloso, completamente bem estruturado, e também para a escola convencional, laboratórios de educação digital. Isto é, não é possível mudar os conteúdos, quem manda são os professores, mas o país precisa que o pessoal se interesse pelas tecnologias. E que as tenha disponíveis para usar. Tal e qual. E portanto... acabaste por deixar à mesma a tua marca. A minha marca não é só minha, mas isto foi tudo feito pelo Ministério da Educação, mas numa fratura um bocadinho com as escolas, que são extraordinariamente conservadoras e que continuam a querer o livro e a querer as coisas como eram há 20 anos, há 15, etc. Eu tenho aqui uma ofensa, tentar aqui cozinhar uma ofensa contra a escola do dia, que é nada acontece. E agora aconteceu uma coisa. Proibiram os telemóveis de entrar na escola. Eu só tenho um nome para dar a essa decisão. Reconstruímos o Muro de Berlim. A escola não conseguiu defender-se porque não tinha oferta e então fez como fizeram lá na União Soviética: vamos pôr um Muro de Berlim. Aqui há uma coisa, na sociedade lá fora há outra. Pronto, e estamos nesse estado que me põe numa situação, eu fico... de desespero. Horrível, isto é horrível. José Manuel, foi um gosto estar aqui contigo. Obrigado. Muito obrigado por esta tua participação. Obrigado por assistirem a mais este episódio de Como Era o Futuro. Vemo-nos no próximo.